Olá meninos, olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam na santa paz de Deus, né? E que logo a gente volte, a gente retome as nossas atividades presenciais, tá? Pessoal, hoje nós estaremos abordando, na verdade, dando continuidade ao tema que nós estamos discutindo no decorrer desse mês, certo? A gente está falando sobre o território brasileiro, falamos da ocupação, como se deu a ocupação do território brasileiro, e aí nós mostramos através de vídeos de outros professores, né, que esse território ele foi ocupado a princípio pelos portugueses, né, no ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, no território brasileiro, eles ocuparam esse território, tá? Essa ocupação, para que eles pudessem colonizar, para que eles pudessem povoar esse território, foi necessário a contribuição importantíssima das atividades econômicas, certo? Então, nós vamos estar estudando hoje sobre a importância dessas atividades econômicas do Brasil, no Brasil, né? O quanto elas contribuíram para a ocupação do território brasileiro, certo? Então, os portugueses chegaram aqui no ano de 1500 e encontraram um território habitado por milhões de índios, né? De acordo com a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, havia entre 1 milhão e 10 milhões de indígenas no nosso território. E, a princípio, nos 30 primeiros anos em que os portugueses estiveram aqui no nosso território, como eles não encontraram nada de muito valor, nada de riquezas, né, importantes como eles desejavam encontrar, eles se ocuparam de algumas atividades econômicas primárias, né, em que eles pudessem extrair alguns benefícios e enviar para a Europa, para Portugal, certo? Então essas atividades econômicas elas vão contribuir para a ocupação do território brasileiro, que começou a partir de 1530, com a chegada da primeira caravana de portugueses que vieram com o objetivo de ocupar o nosso território, tá certo? Então, gente, eu fiz aqui um resumo dessas principais atividades econômicas de acordo com o século, certo? Em cada século da história, né, brasileira, nós tivemos alguns produtos que se destacaram mais do que outros. São os chamados ciclos econômicos. Então, o Brasil viveu vários ciclos econômicos, tá? Ou seja, um produto que se destaca mais do que o outro, que se torna o principal produto dentro do território brasileiro, certo? Explorado no território brasileiro. Então, no ano de 1500, do século XVI, né, nós tivemos como os dois principais produtos explorados no país o pau-brasil, que era uma árvore muito valiosa, né, muito preciosa, principalmente lá em Portugal, que era utilizado para a fabricação de móveis e também para tinturar tecidos, tá? E a cana-de-açúcar, que foi uma outra importante atividade econômica praticada no Brasil no século XVI, tá? Então, no século XVI destacaram-se o cultivo da cana-de-açúcar e a extração do pau-brasil, ok? No século XVII vão surgir outras atividades importantes. Não é que essas daqui vão deixar de ser praticadas, mas vão aparecer outras atividades, como a pecuária, que é a criação de gado. Quando eu falo gado, eu não estou me referindo apenas ao gado bovino, né? Estou falando de gado bovino, gado equino, gado suíno, tá? A pecuária e as drogas do sertão, que eram produtos que eram encontrados no sertão, tipo cacau, baunilha, urugum, que é o produtozinho que se faz o corante, certo? Então, alguns produtos que eram encontrados no sertão que ficaram conhecidos como as drogas do sertão. Então, foram as atividades praticadas no século XVII, tá?
No século XVIII, os portugueses vão encontrar as primeiras minas de ouro, lá na região das Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, certo? Então, o produto a atividade econômica que vai se destacar no século XVIII é a extração do ouro, ou a mineração, tá? No século XIX, outros produtos eles vão se destacar no nosso território, como por exemplo a produção de café, e o Brasil se tornou o maior produtor e exportador de café do mundo, até hoje ele é o maior exportador de café do mundo. A produção do algodão, né? Aqui pertinho da gente, no Maranhão. Maranhão foi um grande produtor de algodão. E a produção de borracha, principalmente lá na região da Amazônia, ok? Então, no século XIX, esses três produtos aqui se destacaram como principais atividades econômicas durante esse século XIX, ok? E no século XX, finalmente, vão surgir as indústrias, as fábricas, né? Então, o Brasil aqui ele vai tomar um impulso com a chegada das primeiras fábricas, o país começa a se industrializar, começam uma série de transformações, né, na sociedade brasileira, porque as cidades vão pegar um fluxo, né? Muitas pessoas vão sair do campo, da zona rural, migrar para a zona urbana em busca de trabalho nas fábricas. Então vai acontecer uma série de transformações econômicas e sociais durante o século XX por conta da industrialização, tá certo? Gente, essas atividades aqui que nós falamos, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, drogas do sertão, a mineração, o café, o algodão, a borracha e as indústrias, todas essas atividades econômicas, elas são classificadas por setores, tá? Então, a economia de qualquer país que seja, ela é classificada em 3 setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, tá? Então, essas atividades que nós comentamos aqui, elas vão entrar dentro de uma dessas 3 classificações, tá certo? No setor primário, nós temos, a agricultura, tá? Agricultura, a pecuária, criação de animais, a agricultura, o plantio, né? A pecuária, a criação de animais, e o extrativismo, que o extrativismo pode ser animal, pode ser vegetal, pode ser mineral, tá? Então, nós temos no setor primário 3 atividades: a agricultura, a pecuária e o extrativismo, certo? No setor secundário, nós temos as indústrias. Gente, a indústria atualmente é um dos setores mais importantes para a economia de qualquer país, tá? Um país que se diz desenvolvido, ele tem que ter como característica a industrialização, ou seja, o país, para ser desenvolvido, ele tem que ser industrializado, tá? Um país que não tem indústria, consequentemente, ele vai ser um país subdesenvolvido, porque o que move a economia de um país é a indústria, tá? São as fábricas, porque as fábricas empregam milhões de pessoas, né? As fábricas são lá onde são produzidos todos os produtos que nós praticamente utilizamos diariamente, tá? Então é uma das atividades econômicas mais importantes de todo e qualquer país. E no setor terciário nós temos o comércio, né? Que também é uma atividade importantíssima. Aqui em Teresina, por exemplo, a principal atividade econômica da nossa capital é o comércio, tá? Teresina tem um amplo comércio. E outra atividade dentro dessa classificação do setor terciário é a prestação de serviços, certo? Por exemplo, médicos, tá? Garis, enfim, professores, né? Eu estou aqui classificado dentro desse setor terciário, prestação de serviço. Eu presto serviço para uma escola, para uma empresa.
Então, eu sou um prestador de serviço, eu estou classificado aqui dentro desse setor terciário. Ok, meninos? Por hoje é só, nós vamos ficar por aqui. Desejo que vocês tenham uma excelente semana, tá? E que logo, logo a gente retome as nossas atividades, que logo, logo a gente volte às nossas aulas presenciais, é o que nós mais queremos, tá bom? Um abração para vocês.